Igreja do Senhor, graça e paz, amém? É muito bom estar com os irmãos nessa ocasião, 41 anos de ministério eclesiástico da Igreja Batista Betânia, nesta região. Se não me falha a memória, quando eu preguei aqui, ainda era seminarista, não, acho que já era pastor na época, mas faz muitos anos. E meus irmãos, é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, para a gente perceber o quanto Deus usou vocês nesse tempo todo, de maneira tão graciosa. Uma igreja muito envolvente, igreja viva, poderosa, graciosa sobre a face da terra, amém? Meus irmãos, é maravilhoso perceber o quanto Deus usa cada um de vocês para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Quando, na ministração de todos os louvores, eu estava pensando, como foi difícil, o ano 2020 e 2021, para nós sentirmos assim, aquela ausência desse louvor, quando não podíamos estar na casa de Deus, mas agora nós estamos e devemos voltar todo o tempo, com toda alegria, meus irmãos, e fazendo o melhor para Deus. Estava agradecendo a Deus pela vida de vocês, tantas e tantas vezes ensaiando, se preparando, para apresentar uma única vez, possivelmente. Ainda bem que as músicas poderão ser cantadas em outro momento, mas eu quero compartilhar a minha alegria também em ter sido indicado por alguém, não sei quem me indicou, não sei quem indicou o meu nome. Geralmente, nós pregadores ficamos assim, quem foi que me indicou? Porque é uma gratidão muito grande, a gente se sente privilegiado, honrado, mas ao mesmo tempo a gente se sente tão envolvido com o trabalho de Deus. Mas eu quero revelar para os irmãos algo que talvez aqui muitos de vocês não sabiam, ou não estão sabendo. Assim como estava a Igreja Batista Betânia, para a região de Anjos da Guarda, através da Junta de Missões Nacionais, do casal que por aqui passou, que plantou, assim estava o pastor Misael e Socorro, lá na cidade operária. E nós percebemos que há dois polos em que o evangelho avançou, chama-se Itaquibacanga e região cidade operária. Então, meus irmãos, nós sabemos das lutas, nós sabemos dos desafios, mas nós sabemos da vitória. Amém. O povo de Deus nessa região é um povo numeroso, como resultado do investimento desta igreja, plantando igrejas e celebrando. Fiquei feliz com a apresentação dos nossos missionários tão queridos e tão amados. Fui convidado, na verdade, para pregar, mas antes eu quero dizer que eu estou há 19 anos na Igreja Batista Jardim América. Muitas lágrimas já foram derramadas, muitas lutas já passamos, mas ali, meus irmãos, nós temos a cada 4 anos, nós estamos plantando uma igreja. E a alegria que nós temos é em saber que o Senhor tem nos oportunizado todo o tempo para viver o tempo de Deus. E os irmãos estão vivendo o tempo de Deus, celebrando 41 anos, com muito vigor, com muito entusiasmo, com muito compromisso diante de Deus. A minha alegria nesta ocasião é em saber que nós podemos mergulhar agora com profundidade na palavra do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo número 5. Romanos 5, neste capítulo, meus irmãos queridos e amados do Senhor Jesus, nós encontramos o antes e o depois. Quando nós pensamos no antes, nada mais é do que como o pecado alcançou a humanidade. E quando pensamos no depois, é quando a graça de Deus veio exatamente para pagar um preço, uma dívida
que nenhum de nós poderíamos pagar. Imagine só você, diante da dívida que você tem, financeiramente falando, se você encontrasse alguém que pagasse a sua dívida, que tal? Você ficaria muito grato. Então, quanto maior a nossa dívida, maior a nossa gratidão para com aquele que pagou a dívida. E principalmente uma dívida que eu não poderia nunca pagar, e você também não poderia. Esse capítulo foi muito bem escolhido, essa divisa, e quero ler Romanos 5, versículo número 20. A palavra de Deus nos diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou mais e mais evidente. Amém? Veja só, graça que transborda, é olhar a maneira como Deus se manifesta em relação a nós, com aquela graça transbordante. É a semelhança de nós, seres humanos, quando o Espírito Santo de Deus nos enche do seu poder, e nós transbordamos alegria, paz, satisfação, por servir aquele que deu a sua própria vida com tamanha graça. Por isso esse tema ele é muito bem escolhido, e nós celebramos hoje com esta igreja os 41 anos de ministério eclesiástico, e que se não fosse a graça de Deus revelada em sua palavra, por meio do seu Filho, não teríamos chegado até aqui, mas tão somente pela graça do Senhor. Por isso nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Quero convidar você para seguir comigo nesse capítulo 5, alguns versículos, porque diante de tamanha realidade, lembre-se, quem era você, como você vivia, antes de aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. E você vai começar a se ver aqui. Ainda bem que não ficamos no passado. A graça de Deus nos alcançou. E temos o depois. E a alegria também é que nós temos uma personagem muito apropriada para vermos o antes na vida dele e o depois que aconteceu na vida dele. Para tanto, vamos para Romanos capítulo 5, ou seja, mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 12. Antes nós estávamos mortos espiritualmente. Aí nós podemos dizer misericórdia. Olha o que aqui diz o versículo 12. Versículo 12 diz a palavra do Senhor: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Dívida muito grande. Mas o versículo também de número 14 diz a palavra do Senhor: no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Adão pecou, veio o pecado sobre a raça humana, mas a figura que vem agora qual é? É do Salvador Jesus, para pagar aquela grande dívida. No versículo número 17, a palavra do Senhor também revela: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dívida da justiça reinarão muito mais na vida por meio de um só. Quem é? Jesus Cristo.
Por isso nós somos chamados filho do rei, e nós haveremos de reinar com Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre. No versículo número 21, parte A, a Bíblia diz: porque assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, antes a morte alcançou o homem. Então, o antes era morto espiritualmente, mas também estávamos sujeitos a algo, além de morto espiritualmente, agora uma condenação. A palavra de Deus nos diz no versículo número 16, Romanos 5, versículo 16, também a dívida, também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Olha como isso é maravilhoso. Mortos espiritualmente éramos, agora condenados, mas a palavra do Senhor revela para nós que nós estávamos debaixo de um julgamento. No versículo 18, parte A, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação. Olha como estávamos lá, olha como nós estamos agora olhando para uma realidade tão ruim para a nossa vida. Por isso, celebrar 41 anos como igreja do Senhor, vale a pena, meus irmãos, celebrar com cânticos de louvor e adoração, com muita vibração, até porque muitos já estão também no céu, que passaram por essa igreja, e estão, meus irmãos, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E cada dia que passa, a igreja do Senhor avançará, proclamando o seu doce e poderoso evangelho. Também a palavra de Deus fala ao nosso coração, em Romanos 5, versículo 19, parte A, a Bíblia diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E quem que faz de ser justo é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo pago. A palavra do Senhor revela para nós quem nós éramos. Melhor para nós é olhar para um passado que, na verdade, uma redundância aí, já se passou, já foi, já era. E agora nós vivemos o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus, para louvor e glória de Deus. Por isso, devemos celebrar o agora. Quem somos? Russell Shedd, ele chegou a compartilhar e dizer que esse capítulo de Romanos 5, nós somos exatamente um pouco mais. Além de pecadores, é a revelação que a palavra de Deus traz, nós somos um pouco mais. Então agora nós somos mais. O que nós somos? Nós recebemos o favor imerecido de Deus. E foi verbalizado muito isso aqui hoje, isso é verdade. Mas também nós recebemos a abundância da graça de Deus. O versículo 17, a palavra de Deus: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da suficiência da justiça reinarão muito mais na vida por meio de um só, que é
Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nós recebemos a abundância da graça de Deus. O que é mais interessante também é que reinarão em vida. Reinarão em vida. Uma pergunta interessante, essa pergunta foi feita numa igreja em que foi organizada recentemente, filha da nossa igreja. A pergunta foi: se esta igreja não existisse nesta cidade, faria alguma falta para esta cidade? Se não existisse a Igreja Batista Betânia, no Anjo da Guarda, faria alguma falta para este bairro? Eu respondo, como pregador, que conheço um pouco da história da igreja, faria, meus irmãos, uma grande falta, não somente para este bairro, mas para os bairros adjacentes. Faria uma grande falta para São Luís, para o estado do Maranhão e para o nosso querido Brasil, meus irmãos. Portanto, nós reinamos sim, nós temos a alegria em viver o tempo de Deus como igreja do Senhor, cujo Senhor nosso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por incrível que pareça, meus irmãos, o futuro chegou. Possivelmente alguns que já têm mais anos aqui na igreja, olhavam para daqui a tantos anos, então chegou. É tempo de celebrar os 41 anos, e é tempo de olhar para frente, naquela perspectiva de que o amanhã nos aguarda de maneira celebrativa. A palavra do Senhor nos convida a olhar que a graça é manifestada amplamente, ou seja, sobre todos. E essa graça que é manifestada sobre todos, meus irmãos, dá para perceber que é a justificação que dá vida a cada um de nós. No versículo 18 diz: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que produz o que? Vida. Eu estava olhando para cá. Graça transbordante, jorra, que transborda, representa nada mais do que plenitude. E quando nós olhamos para esta realidade, dá para se perceber que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, é totalidade, porque tudo isso, meus irmãos, o que somos e o que devemos fazer, vem mediante essa graça que transborda, que é a graça do Senhor Jesus. Nós fomos salvos por esta graça, que nos alcançou e que transborda, e é debaixo desta graça preciosa de Deus, em que nós avançamos a cada dia. Não é por o nosso mérito, não é pela nossa força, mas tão somente pela graça de Deus. Por meio de um só, que é Jesus, agora nos tornamos justos. A graça de Deus supera o poder do pecado. Agora nós chegamos no versículo 20. Olha o que o versículo 20 nos diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, se destacasse, fosse evidenciado, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Verdade é, queridos, a velha natureza tenta nos dominar, porém a graça de Deus é maior. A nossa nova vida em Cristo Jesus é menos experiente, mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós olhamos nessa perspectiva, conforme a Bíblia diz, só podemos nos render e dizer: a graça de Deus supera
o poder do pecado. Onde estaríamos nós se não fosse essa graça transbordante? A graça de Deus é que reina para a vida e para a vida eterna em Cristo Jesus. Tranquilo? Deu para perceber até aqui? Quem nós éramos e quem nós somos agora. Vamos ver uma personagem muito interessante, em que agora, com a autoridade que ele tem de nos esclarecer sobre o valor dessa graça transbordante, como foi que ele viveu? Chama-se Saulo. Quem foi Saulo? Em Atos, capítulo 9, a palavra de Deus traz para nós uma lição muito grande. Atos, capítulo 9, versículo 1. Como era este homem? O nome dele era Saulo. E Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, o perseguidor da igreja. Deus, no versículo 3, Ananias respondeu ao Senhor: Senhor, ouvi muito acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas versículo 15, olha o que diz a Bíblia. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis de Israel. Aquele homem sujeito agora à vida pecaminosa, perseguindo a igreja do Senhor. Agora o Senhor transforma aquele homem de perseguidor em proclamador, e proclamador do Evangelho. Este homem agora, ele é escolhido, o Senhor diz na sua santa e poderosa palavra, ele é para mim o instrumento escolhido. Portanto, quem éramos nós? E quem somos nós? Quem era Saulo? E como chegou a ser a pessoa de Saulo? A palavra do Senhor também revela para nós o versículo de número 18 e 19. Logo então caíram dos olhos algo como algumas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com o discípulo que estavam em Damasco. Agora aquele homem é jogado por terra, aquele homem agora é assistido por Ananias, e agora esse homem, por ser instrumento que Deus desejaria usar, ele agora, tendo sido alcançado pela graça de Deus, o Senhor transforma agora este homem em instrumento de justiça e para a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos levar para o capítulo 13 de Atos. Capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz, no versículo 7, a Bíblia diz que ele estava com procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Então chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Agora ali tinha um homem, uma pessoa, um ser humano, um indivíduo, desejando ouvir a palavra de Deus. E quem levaria essa palavra de Deus? Barnabé e Saulo. A palavra de Deus revela para nós no versículo número 9. Todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio de quê, queridos? Do Espírito Santo de Deus. Saulo agora já era salvo, mas agora cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos nele, disse, e vem logo em seguida uma mensagem, mas eu quero ir para o versículo número 12. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor.
Aquele Saulo, perseguidor da igreja, agora prega o evangelho e agora ele começa a ver os frutos que Deus opera nas vidas. Deixa de ser então um perseguidor da igreja para ser proclamador. Portanto, temos que aprender a seguinte lição: devemos reconhecer que Deus, pela sua graça, transformou a vida de Saulo, que se tornou um instrumento nas mãos dele, para instruir as igrejas de Deus, que ele perseguia. Tantas e tantas cartas escritas, que nada mais era colocando uma vida prática para a igreja local, de como ela deveria viver. Cuja carta, a carta da alegria, que é a carta de Paulo aos Filipenses, e quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava trazendo uma mensagem de encorajamento para aqueles irmãos que, independentemente das circunstâncias, eles deveriam se alegrar no Senhor. Então, quando a fonte da nossa alegria é o Senhor, podemos enfrentar lutas e lutas, mas a nossa alegria está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa, tão somente porque a graça de Deus o alcançou. E agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele podia anunciar com toda alegria e intrepidez a palavra do Senhor. Saulo, ele teve uma vida antes, e agora ele tem uma vida depois, e a sua história muda. O nome dele agora é Paulo, o apóstolo Paulo. Assim como a vida daquele homem foi transformada pela graça de Deus, a minha vida foi transformada e a sua também. E o que é maravilhoso é, queridos, é o tempo de ser um apóstolo Paulo, é o discipulado 1 a 1, o acompanhamento 1 a 1, levando as pessoas a se identificarem. Quantos estavam aqui? 2, evangelizando 1, cuidando de 1. E quando, meus irmãos, isto é feito na igreja local, quem cresce primeiro é o discipulador, e o discipulando, ele vai também crescendo e se desenvolvendo, e o evangelho de Deus avança para a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele não partiu o seu ministério do geral para o específico, mas do específico para o geral. Ou seja, ele prepara um grupo de discípulos para que pudesse alcançar. E o Senhor Jesus, com a sua graça, escolhe quem? Judas. Vem. Para revelar para nós que o Senhor Jesus dá oportunidade a todos. O Senhor Jesus chama Pedro. E ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos querem essa promessa de Deus? Diga amém. Portanto, queridos, nós somos convidados a, transformados por essa graça que é transbordante, proclamar esse doce e poderoso evangelho. Nós éramos, mas nós não somos mais. Nós temos a graça que nos alcançou. Nós temos o exemplo bíblico, que é a pessoa de Saulo, que se tornou Paulo o apóstolo. Mas essa oportunidade para a proclamação e de ter uma vida cristocêntrica, quando Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A palavra de Deus nos diz que, em Romanos, a palavra de Deus apresenta de maneira muito clara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a palavra de Deus também revela em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tão somente porque a graça de Deus nos alcançou, e a graça de Deus é transbordante, a graça de Deus é maior do que o pecado adâmico.
soberano Deus e Pai, nesta noite feliz deste santo lugar, o Senhor marcou um encontro conosco, Pai, para que nós pudéssemos verbalizar a nossa fé no Senhor Jesus, reconhecendo que a graça que nos alcançou é uma graça transbordante. Ó Deus, de cantarmos hinos de louvores, ó Deus, com a tua igreja neste lugar, celebrando, ó Deus, os feitos do Senhor em nossas vidas. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor nesta hora, e nos colocamos, ó Deus, desejando viver os dias do agora, mas naquela perspectiva de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós oramos, Pai querido, se alguma pessoa hoje se encontra no nosso meio, e que estará ainda no passado, o antes, Pai querido, que o agora alcança essa vida para a glória do Teu nome. Eu quero perguntar, eu quero pedir que você que estava orando comigo, permaneça orando. Alguém que está nesse auditório tão seleto, reconhece que a sua realidade precisa mudar, ou seja, o seu antes, que você vem mantendo até aqui, precisa mudar. Você precisa viver agora, o agora, ou seja, um pouco mais. Você é convidado a reconhecer que a graça de Deus é que salva você. Nós somos salvos pela graça de Deus. E se você entende a necessidade dessa graça transbordante, que transforma, que muda a sua história, levante a sua mão onde você estiver, dizendo: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite. Levante a sua mão onde você estiver. Onde é que você está nesse auditório? Quer seja aqui embaixo, quer seja na galeria, onde é que você está nesse auditório? Mas logo em seguida, queridos, a pergunta que eu faço a você: quantos aqui reconhecem que, de fato, quem nós éramos era muito menos, mas agora nós somos muito mais, e nós somos muito mais porque a graça de Deus nos alcançou? Levante a sua mão e fique de pé em nome de Jesus. Se você reconhece isso, eu também reconheço, queridos. Francivaldo, bem-vindo ao nome de Deus. E vamos orar agradecendo ao Senhor por essa graça que transporta, que transborda, essa graça transformadora. Não é uma graça barata, mas uma graça que custou o sangue precioso do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus, porque essa palavra não tem nos faltado. O Senhor tem derramado sobre nós os teus ensinamentos preciosos. Obrigado por, Senhor, clarear no nosso entendimento, nos fazer compreender melhor essa maravilhosa graça que nos alcançou. Nós não éramos nada, não tínhamos esperança, não tínhamos valor algum para o mundo, e o Senhor nos olhou com compaixão, com misericórdia, e foi nos arrebanhando, nos tirando do lamaçal do pecado, de um charco de lodo apodrecido, e nos fez novas criaturas. Aleluia. As escamas caíram dos nossos olhos e nós podemos contemplar a maravilhosa graça de Cristo Jesus ao nosso dispor. E hoje nós somos livres, livres para uma nova vida, livres, ó Deus, para viver contigo, livres, ó Deus, para cada dia crescer nessa graça e no conhecimento da tua palavra, livre para te adorar, livre para te louvar, livre para, Deus, proclamar as tuas verdades santas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É nossa declaração nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Glória